vantagem de usar apenas uma máquina doméstica para costurar suas próprias roupas. É o que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Poliane Santos e aqui eu te ensino a costurar suas próprias roupas apenas usando uma máquina doméstica. Por isso a gente vai falar hoje da máquina doméstica. Às vezes vocês têm aquela ideia de que vocês só vão costurar muito bem, vão ter uma costura profissional quando vocês tiverem uma máquina industrial. E nem sempre é isso, gente. Tem alguns detalhes aí que as pessoas não nos contam. E como eu tenho máquina industrial, eu vou mostrar a diferença para vocês. Mostrar as vantagens, desvantagens e mostrar também para vocês por que as minhas máquinas industriais estão paradas e eu só costuro as minhas roupas com essa máquina aqui. E se você é iniciante na costura, ou se você não entende nada de costura, mas sonha em costurar suas próprias roupas, eu tenho um convite para te fazer. Agora já temos data marcada, gente. Do dia 1º ao dia 8 de abril vai acontecer a Semana do Zero a Peça Pronta. Um evento online gratuito, onde eu ensino vocês a costurar, a fazer um molde, a cortar, todos os detalhes. Vocês vão sair de lá com a sua primeira peça pronta. E para participar é muito simples. É só clicar no link que vai estar aqui abaixo do vídeo e vocês vão ser direcionadas para uma página de inscrição. Faz a inscrição e aí vocês já vão poder participar, tá? Lembrando que lá, durante o evento, a gente vai ensinar a peça, né? Do zero à peça pronta. Mas esses vídeos de aquecimento, eles também são muito importantes. Por quê? Porque eles servem para a gente tirar dúvidas, coisas que a gente vai se deparar lá. Por isso, a gente vai falar hoje da máquina, porque lá no evento eu vou usar apenas a minha máquina doméstica. Então, se vocês têm somente uma máquina doméstica, ou até mesmo uma mini máquina, que eu já deixei ali, depois eu vou falar sobre ela, vocês vão conseguir fazer essa peça, certo? Então já clica no link, se inscrevam para vocês não perderem essa oportunidade aí de iniciar aí na costura, ou se você já está costurando, de aprender ainda mais. Então vou começar explicando para vocês quais tipos de máquinas existem, porque às vezes vocês podem pensar, você vai falar da máquina doméstica, mas eu só conheço a máquina doméstica. Tem outras máquinas, Poliane? Sim, existem inúmeras máquinas, né, gente? Existem aí a reta, overlock, interlock, galoneira, pespontadeira, bordadeira. Cada área tem uma máquina específica. Para bolsa, para sapato, então existem inúmeras máquinas. Mas eu vou mostrar aqui para vocês as minhas, tá? Industriais e uma semi-industrial. Vou explicar para vocês por que eu tenho elas, quando eu comprei elas, para que elas serviam e se eu indico ou não vocês comprarem. E por que elas estão paradas e eu só uso aqui a minha doméstica. Então, vamos lá dar uma olhadinha primeiro nas máquinas industriais e depois eu explico para vocês as vantagens em usar a doméstica. Então, vou começar aqui, pessoal, falando da minha reta, tá? Eu tenho essa máquina há uma eternidade. Ela já tá há muito tempo comigo, desde os meus 19 anos, tá? Então, sim, compensa comprar uma máquina reta industrial? Compensa, tá? Pelo preço, apesar dela ser uma máquina mais cara, mas você vai ter ela por muito tempo. Mas, claro, temos as desvantagens. Então, eu já vou falar, já vou mostrar aqui do lado, ó, que eu tenho também a overlock, tá? E aqui em cima eu tenho a minha galoneira, mas ela é semi-industrial. Eu não tive coragem, na verdade, de comprar uma industrial por conta mesmo do preço. E por que eu tô falando isso pra vocês? Gente, compensa ter uma máquina industrial? Depende do que você vai fazer. Primeira coisa, olha o tamanho delas. Eu vou dar um espacinho aqui, ó. Ela pega um super espaço. Isso porque a pequenininha ali, ela tá sem mesa, tá? Mas se ela tivesse na mesa, então ela ia pegar mais espaço. Então, elas são bem grandes. Então, você tem que ver a sua necessidade, se você realmente necessita de uma máquina como essa. Porque elas pegam um espaço grande. Por que eu tô falando isso? Quando eu iniciei, eu não tinha um espaço para colocar minhas máquinas. Muitas vezes, eu costurava na mesa da cozinha, que é o que acontece com muitas de vocês que estão iniciando. Então, se você não tem um espaço grande, talvez não seja uma boa ideia você adquirir uma máquina dessa. Outro detalhe, vou mostrar aqui embaixo, olha o tamanho do motor delas, tá? Então, elas são máquinas pesadas, além de grande, elas são pesadas. Essa aqui já é menorzinha, mas mesmo assim ela é pesada. Ó, se eu vou tentar levantar ela com uma mão só, ela não levanta, ela é bem pesada, tá? Então, elas são máquinas grandes, são máquinas bem mais caras. E o que que acontece?
Se eu for costurar uma roupa, vamos supor que eu vou fazer uma camiseta, tá? Vou fazer uma camiseta polo. Eu vou ter que fazer a parte da polo e da gola nessa máquina, certo? E aí, quando eu for fechar a lateral, eu vou ter que desligar essa máquina e passar para essa máquina. Aí eu vou colocar a manga, vou colocar a gola, dar o acabamento, vou ter que desligar essa máquina e passar para essa máquina, para mim poder fazer a barra, certo? Porque ela tem aqui as duas agulhas. Na verdade, essa aqui eu posso usar até 3 agulhas. Então, essa máquina aqui eu uso 3 linhas e um fio, tá? Por isso que ela tem o suporte ali para 4, né? 3 linhas e um fio. Nessa máquina aqui, eu uso 2 fios e uma linha, porque ela é overlock, então ela tem uma agulha, e aqui dentro a gente tem as lançadeiras. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, ela tem aqui as lançadeiras, tá? E naquela ali eu uso uma linha, tá? Uma linha em cima e uma na bobina, como a gente faz com a máquina doméstica. Então, vocês prestaram atenção que para mim fazer uma peça, eu vou ter que passar por todas essas máquinas. E se eu quiser colocar um botãozinho na minha camisa, eu não vou conseguir, porque essas máquinas aqui, elas não fazem isso. Então, aí está a vantagem de você usar uma máquina doméstica. E agora eu vou mostrar isso para vocês. Quando a gente opta por costurar a nossa roupa numa máquina doméstica, a gente já não tem aquele problema de ter que ter um monte de máquina. Por quê? Essa máquina aqui, gente, consegue fazer tudo que aquelas 3 fazem. É claro que tem aí, né, alguns detalhezinhos que eu vou explicar também pra vocês. Mas, se a gente for fazer, como eu dei o exemplo da camisa, for fazer a gola reta, tranquilo. Você vai regular ela aqui na costura reta e ela vai conseguir fazer a sua gola. Se você for fazer o acabamento, Poliane, mas e aí overlock, a lateral, como que eu vou fechar? Vocês podem usar o ponto do zigue-zague, tá? O ponto do zigue-zague, se bem regulado, se você regular ele certinho, ele vai costurar, sim, ele costura inclusive a malha, tá? E deixa tudo bonitinho, a sua peça não vai desfiar, então você consegue o efeito ali. É claro, ela não faz overlock, tá, gente? Uma máquina de zigue-zague, se alguém falar pra você, ah, esse calcador aqui faz overlock, mentira, ela não faz overlock. Você pode colocar o calcador lá que não vai adiantar nada. Ela faz um zigue-zague mais bonitinho. Mas você consegue, sim, o efeito parecido, né? Você consegue dar um acabamento muito bonito na sua peça com o zigue-zague. E quando você precisar fazer a barra, como que você vai fazer? Aí, eu já até expliquei aqui pra vocês, vou pegar aqui pra vocês verem. Vocês vão usar agulha dupla, tá? Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Já falei dela aqui no canal algumas vezes. Então, vocês conseguem fazer aí a barra de malha, vocês conseguem rebater elástico, vocês conseguem fazer lingerie, vocês conseguem fazer biquíni, tudo usando essa agulha. Então, se você tem uma máquina doméstica zigue-zague, você consegue usar ela. Por que que tem que ser zigue-zague? Se for uma máquina somente reta, ela não vai conseguir. Então, eu indico vocês que vocês tenham uma máquina doméstica se vocês estão iniciando. Qual a outra vantagem? Vocês viram lá o tamanho, né? Essa aqui já não, ela é portátil. Então, vocês conseguem guardar em qualquer espacinho. Como eu falei pra vocês, quando eu iniciei na costura, eu não tinha um espaço grande. Agora eu tenho aqui, né, um cômodo, um ateliê que cabe em todas as máquinas. Mas quando eu iniciei não tinha. Então eu costurava, eu não tinha nem a mesa de corte. Então eu costurava muitas vezes na cozinha, na mesa da cozinha. Com uma máquina dessa aqui, você consegue tranquilamente. Você vai lá, costura suas roupas e aí você consegue guardar ela em qualquer cantinho, tá? Outra vantagem, ela é econômica, então você não precisa ficar desligando, ligando máquina, igual eu expliquei pra vocês nas outras. Você vai conseguir fazer tudo nessa aqui. Ah, detalhe, eu não contei ainda o detalhe do botão, né? Naquelas máquinas a gente não conseguiria fazer a casinha, uma casinha perfeita e colocar o botão, a gente teria que fazer na mão. Essa aqui, ela faz a casinha do botão, tá? Qualquer máquina que você tenha aí zigue-zague vai fazer a casinha do botão e você consegue também pregar botão com a máquina, deixando a sua peça com aquela carinha de loja que a gente sempre fala e que a gente ama. Então, não é porque você tá costurando suas próprias roupas com a máquina doméstica que você vai fazer de qualquer jeito que não vai ter um acabamento perfeito. Muito pelo contrário, usando a máquina doméstica você consegue um acabamento com carinha de loja somente usando ela, certo? E por que eu tô falando isso pra vocês da parte aqui do acabamento? Porque às vezes a gente se sente frustrada, a gente costura a peça e vê a peça e se sente frustrada porque a gente não consegue aquele acabamento com uma carinha profissional. E muitas pessoas acham que só vão conseguir essa profissionalidade aí na peça quando tiverem máquinas industriais. E isso não é verdade, gente. Vocês conseguem sim uma peça
muito bem acabada, conseguem costurar as suas próprias roupas com acabamento perfeito somente com a máquina doméstica. E eu até indico, porque as máquinas industriais também são mais rápidas. Então, se você está iniciando e você vai iniciar na máquina industrial, vai ser mais difícil de você controlar o tecido, tá? Então, pode ser que a sua costura fique mais torta. Quando você usar overlock, tem aquele risco de cortar. A overlock corta. Então, se você costurar errado nessa máquina, você desmancha. Se você costurar errado na overlock, você perdeu o seu tecido, porque ela corta e aí não tem o que fazer, né? Se ela cortar demais, não tem o que fazer. Então, é muito mais prático para quem tá iniciando. E quando eu falo para vocês, gente, que dá para costurar qualquer peça com a máquina doméstica, estou falando sério, vou mostrar aqui para vocês. Essas roupas que estão aqui, por exemplo, todas foram feitas com aquela máquina. Por isso que as minhas máquinas industriais agora estão paradas, porque eu faço tudo com ela, ela é mais prática. Então, só você ter o ponto certinho, reguladinho, usar agulha dupla, tudo certinho, que você vai conseguir fazer qualquer dessas roupas, ó. Aqui eu tenho a blusa manga morcego em malha. Aqui eu tenho calça, ó, alfaiataria, ó, uma calça flare. Tem aqui uma bermudinha de linho. Tem aqui vestido, ó, um vestido de tule, que foi o que a gente fez no nosso evento passado, né? Nosso evento retrasado. Saída de praia. Olha aqui que bacana, ó, maiô. Esse maiô aqui foi feito com essa máquina doméstica. Então, dá pra você costurar suas próprias roupas somente com a doméstica tranquilamente. Qualquer tipo de roupa. A nossa chemise, aqui a gente tem uma blusa mais delicada, uma blusa mais fina, uma blusa de musseline. Aí vem a questão das agulhas. Quando eu falo pra vocês, às vezes vocês falam, eu não consigo um acabamento bonito com a máquina doméstica. Se você vai costurar uma peça como essa aqui, você tem que usar uma agulha fina. Por isso que a gente sempre fala de agulhas. E aí você vai conseguir, sim, um acabamento super bonito, mesmo com a máquina doméstica. Aqui, além do maiô, temos um biquíni, ó. Esse biquíni com bojo, todo feito na nossa máquina doméstica. Então, você consegue, sim, costurar qualquer roupa aí do seu guarda-roupa somente com a máquina doméstica. Então, todas essas peças foram feitas somente nessa máquina aqui. E quais máquinas domésticas eu indico? Eu não vou falar aqui de marcas, tá? Eu amo essa máquina aqui, como vocês já sabem, eu sempre uso. Mas vocês podem usar outras máquinas. Eu até deixei aqui algumas que eu tenho, ó. Eu tenho aqui a mini máquina. Eu tenho essa Elgin, que é de segunda mão, uma máquina bem antiga. Então, se vocês forem adquirir uma máquina, não precisa comprar uma máquina dessa mais cara. Vocês podem começar com uma máquina dessa de segunda mão. Inclusive, quando eu comecei a costurar minhas próprias roupas, eu usava uma máquina como essa aqui, tá? A minha máquina era uma Singer, mas era de segunda mão. Se vocês tiverem também só essa pretinha aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês também conseguem costurar as próprias roupas, só que aí tem aquele detalhe, ela não tem o zigue-zague, então a gente vai ter que usar outro tipo de acabamento. Poliane, não consigo um acabamento profissional somente com a pretinha? Consegue. Você pode, por exemplo, na hora de fazer o acabamento interno, como a gente não tem o zigue-zague, né? No lugar da overlock, vocês podem usar viés, ou uma costura inglesa, uma costura francesa, e aí vocês vão ter um acabamento impecável somente com a sua máquina doméstica, certo? Existe alguma exceção onde costurar com a máquina doméstica não é bom? Sim, existe. Quando vocês forem fazer por produção, aí eu não indico uma máquina doméstica. O que seria fazer por produção? Quando você vai costurar muitas roupas. Ah, eu vou fazer roupa pra mim e pra minha família, então não compensa? Não, gente, quando eu falo pra vocês de produção, é produção mesmo. É fazer acima de 20, 30, 40 peças por dia. Se você for trabalhar para facção, for trabalhar por produção, aí uma máquina dessa, uma máquina doméstica, não vai aguentar, tá? E o acabamento dela não vai ser tão perfeito, porque aí vocês precisam fazer rápido. Então, as máquinas industriais são indicadas para quem vai produzir muito. E é por isso que eu tenho elas. Lembra que eu falei para vocês que eu ia contar por que eu tenho elas e por que elas estão paradas hoje em dia? Eu já trabalhei pra facção, gente, eu já trabalhei por produção, eu fazia camiseta polo, eu fazia camisas femininas, então a gente pegava 1000 peças. Então 1000 peças na doméstica não seria viável. Eu fazia também bolsinhas, bolsas, frasqueiras, estojos, para lembrancinha escolar. Então eu cheguei a fazer, vou deixar uma foto aqui para vocês verem, ó. Eu cheguei a fazer 980 bolsinhas uma vez, em uma semana, para escolas, para brinde de Dia das Mães. Fazia também mini carteiras, então eu fazia vários brindes, tá? Então, nesse caso, eu teria que ter uma máquina industrial. Então, quando você for adquirir a máquina, você vai pensar nisso, porque vocês me mandam perguntas falando
qual máquina eu devo comprar? Eu compro uma industrial? Eu acho que eu preciso de uma overlock. O que você acha, Poliane? Então, vocês têm que analisar o que vocês precisam. Você tem espaço? Quanto de dinheiro você está disposta a gastar? O que tanto você vai costurar? Você vai costurar só suas roupas? Você vai trabalhar por produção? Se você for trabalhar, por exemplo, só com conserto, fazer algumas peças assim, se você está iniciando, você consegue sim fazer com a máquina doméstica, tá? Agora, se você vai trabalhar por produção, aí eu indico sim que vocês tenham industrial. Mas se você tá nesse vídeo e você tá iniciando, eu imagino que você não vai trabalhar por produção, que você tem que começar. Mesmo que você tenha esse sonho de começar, né, a trabalhar por produção, primeiro você tem que aprender a costurar suas próprias roupas. Porque a gente não vai costurar para as pessoas se a gente nem sabe costurar pra gente. Então, mesmo assim, eu indico vocês que vocês tenham uma máquina doméstica. E aí, quando vocês aprenderem, dominarem essa máquina, vocês evoluem para uma máquina maior. Aí, um detalhe. Vocês perguntam muito sobre a mini máquina. Poliane, posso começar com a mini máquina? Pode, só que você tem que ter noção que a mini máquina é uma máquina frágil, então vocês não vão costurar todas as roupas do guarda-roupa com a mini máquina. Agora, com as outras máquinas que eu mostrei, tanto aquela ali, a pretinha ou essa aqui, né, que a gente usa sempre aqui nos vídeos, essas aqui vocês vão conseguir costurar qualquer roupa aí do seu guarda-roupa com essas máquinas domésticas. E eu falei aí, né, da questão do acabamento, que vocês conseguem costurar qualquer roupa com a doméstica. E o que vocês precisam? Vocês precisam apenas 2 pontos. A questão aqui da máquina é a regulagem e esses 2 pontos, que são essenciais para vocês costurarem qualquer roupa. Mas isso a gente fala no vídeo de amanhã do nosso aquecimento. Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E é claro, não se esqueça de se inscrever aqui para vocês não perderem nenhuma dica. Beijinho no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês. E nos vemos amanhã para mais um aquecimento aí, para nossa semana do zero à peça pronta.